Neste vídeo eu quero pensar com você, e principalmente com os crentes, com os salvos, como o crente pode ser motivado. Como ser motivado? Numa época, e principalmente numa época em que a sabedoria humana e a filosofia se empenham por acrescentar ou modificar a verdade revelada, saber a palavra de Deus, e quando este tipo de coisa vem se tornando mais atrativo para muitos, eu gostaria de convidar a cada crente que se empenhe a passar mais tempo considerando as verdades simples e vitais do cristianismo, especialmente aquelas que, como nós conhecemos estas coisas desde o berço, tende a torná-las como se lhes fossem asseguradas, e sendo este o caso, essas verdades já não impressionam, nem sensibilizam como poderiam, tampouco proporcionam o pleno gozo da apreensão de cada detalhe que Deus revela acerca da pessoa e da obra do seu Filho amado. Existe, pois, um poder surpreendente na apreciação correta de todas essas coisas, um poder que só um Filho de Deus, um salvo, pode conhecer. Tome tempo para meditar na admirável encarnação do Deus vivo, na humilde pessoa do Senhor Jesus. Embora Ele mesmo seja o infinito, o eterno, o onipotente, o onisciente, o onipresente Deus do universo, Ele foi feito homem em graça sublime. Filipenses capítulo, você pode ler isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Um homem de perfeita dependência e fé, cujos atos, palavras e pensamentos eram belos em sua simplicidade. A graça e a verdade estavam maravilhosamente combinadas em cada particularidade da sua vida pessoal e da sua conduta perante os outros. Pensem também no ato estupendo que foi o sacrifício voluntário deste Senhor da Glória, quando como cordeiro foi levado ao matadouro. Tudo que está ligado a essa incomparável morte no Calvário é digno da nossa mais profunda consideração e meditação. Contemplem a sua humilde dignidade em submeter-se à implacável inimizade do homem contra Deus. E o que é ainda mais surpreendente e terrível, deixando derramar sobre si o juízo de Deus contra os nossos pecados, os elementos que acarretaram a nossa culpa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, e contra o pecado, a raiz do mal, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. De igual modo, considere o fato de que esse sacrifício purificou por completo todo crente de sua culpa. 1 João capítulo 1, versículo 7. E libertou o crente da terrível escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Esta libertação não é compreendida por muitos cristãos, embora eles tenham perfeito direito a ela. Aliás, nenhum de nós entende corretamente a plenitude de seu significado. Outro assunto para uma atenciosa reflexão é o fato de que todos os crentes são agora aceitos a Deus, porque foram feitos agradáveis no amado. Estes que um dia eram inimigos de Deus, irreconciliáveis, filhos da ira, mas agora são agradáveis no amado. Note Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Cristo é o amado de Deus. A prova disso é que Deus o ressuscitou dentre os mortos e também que o exaltou à sua destra. Agora, pois, em Cristo, todo crente é igualmente aceito e amado por Deus tal como Cristo é. Tiremos, pois, tempo para meditar profundamente na sua exaltação, na exaltação de Cristo e na nossa aceitação por Ele.
Mas rejeitemos terminantemente o ensino corrente de nossos dias, o amor próprio, a autoestima e a valorização de si mesmo. Isto é meramente confiança na carne. Não que o ser humano não tenha valor, mas normalmente é avaliado o lado errado no ser humano. Na carne, o homem não tem valor algum. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 8. Mas em Cristo, todos nós somos de grande valor para Deus, pois esta é uma posição de absoluta perfeição. Ligado a isto, está um maravilhoso fato que se aplica à presente época da graça, a vinda do Espírito Santo para habitar em cada um de seus filhos, visando cumprir-lhes conhecimento, dar-lhes conhecimento. Note 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, e poder, Atos capítulo 1, versículo 8. Para uma verdadeira vida e testemunho cristão, o Espírito está aí em nós. Quão maravilhoso é também sermos lembrados que Cristo é o grande sumo sacerdote que está à destra de Deus por nós, e ali zela por nós em perfeita graça, guardando os crentes do perigo, de infortúnios e do mal. Leia Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Ele é também nosso advogado, o Senhor Jesus no céu, que está também, além de sumo sacerdote, como nosso advogado junto ao Pai, quem misericordiosamente nos restaura quando pecamos. 1 João capítulo 2, versículo 1. Nós necessitamos grandemente de sua obra intercessora, embora nos seja tão fácil esquecer o significado dela. Rejeitemos também no fato de que estas grandes bênçãos não se estendem apenas a alguns crentes individualmente, pois Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, estas bênçãos se estendem a todo crente, em todo lugar, batizados ou não batizados. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele está muito interessado, Cristo está muito interessado em cada membro de seu corpo. E nós também devemos estar. Ele ajuntou os crentes numa unidade que jamais pode ser quebrada. E espera que a nossa atitude seja sobre a base desta verdade estabelecida, tendo verdadeiro amor pela sua Assembleia e compreendendo o significado de tudo o que está envolvido com sua autoridade sobre o corpo. Quão doce pode ser a nossa meditação na prometida vinda do Senhor Jesus Cristo por nós. Além de tudo que nós pensamos, temos este fato. João capítulo 14, versículo 3, é uma promessa do próprio Cristo. Esta promessa não deve ser menos real para nós do que os fatos que já foram consumados, pois ela é igualmente certa. O seu significado e as circunstâncias dela resultantes bem podem ocupar a nossa aprazível reflexão. Se você não se alegra em pensar na vinda de Cristo, a qual pode ocorrer a qualquer momento, é bom então examinar o seu coração diante do Senhor e banir tudo que ali estiver oculto, a fim de poder gloriar-se na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Em todas essas simples verdades eternas, e em muitas outras que não foram mencionadas aqui, há um poder tal a ponto de conferir vigor e estímulo para que o crente siga e sirva ao Senhor Jesus de todo o coração. Este propósito, porém, requer a pura verdade de Deus. O conselho de Paulo a Timóteo, um jovem irmão, foi: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Está evidente que nos resta pouquíssimo tempo para servir o Senhor aqui na terra e para ser suas verdadeiras testemunhas. Devemos conhecer bem as verdades que testemunhamos, pois o Senhor Jesus Cristo disse, no último livro da Bíblia,
nas últimas palavras da Bíblia: eis que cedo venho. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.